Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês em detalhes como foi esse acidente que levou a óbito o piloto italiano Hélio De Angelis. Esse teste aconteceu em Paul Ricard entre os GPs de Mônaco e de Spa na Bélgica e vários times estavam participando. Posso citar para vocês Lotus, McLaren, Beatrice Haas, o Williams, Ligier, enfim, vários times participando desses testes. A Brabham, segundo os jornais, fazia testes para se preparar para os circuitos de alta velocidade que viriam no calendário. O Hélio De Angelis pede ao Patrese para fazer esse teste. Esse teste era para o Patrese fazer. E o Hélio acabou fazendo esse teste. O Hélio queria fazer esse teste porque ele vinha em extremas dificuldades para entender esse carro e não estava conseguindo ter muito desempenho, não. O Hélio De Angelis, segundo o jornal o Globo, vai para a pista, faz uma sequência de voltas e numa das voltas dessa sequência que ele estava fazendo, quando ele vai para a variante que existe no início da volta em Paul Ricard, numa sequência de esquerda e direita, o aerofólio traseiro do carro se solta, ele gira, bate na contenção externa, não havia barreira de pneus, um guardrail muito baixo, inclusive, o carro salta essa barreira, cai do outro lado, virado de cabeça para baixo, né, e começa a pegar fogo em tudo. Prost, Laffite, Mansell, Jones e Rosberg, todos eles esvaziaram seus extintores de incêndio e não conseguiram apagar o fogo do carro de Hélio De Angelis. Isso enquanto as equipes de resgate não chegavam, e quando elas chegaram, aí sim acontecem essas imagens que vocês estão vendo aí na tela. Alguns pilotos que tentaram ajudar ali no processo de resgate antes das equipes chegarem também sofreram queimaduras, segundo o jornal O Globo. Assim que o médico chega na área e atende o Hélio De Angelis, as primeiras palavras dele foram: é o fim. Exatamente isso que o médico disse, ou seja, o médico já não tinha muita esperança que o piloto conseguisse escapar desse acidente, não. Para vocês terem noção, quando o médico chega, o piloto está sem pulso e ele teve de fazer massagem cardíaca para que o coração do piloto voltasse a bater. Feito isso, seguiu-se outra agonia, que foi como extrair o piloto do autódromo. Simplesmente não havia helicóptero de resgate. Então, até esse helicóptero chegar, perdeu-se muito tempo também. O Hélio De Angelis foi mandado para o Hospital Latimone, em Marseille, e ele chega lá com queimaduras graves, lesões torácicas graves, lesões cervicais gravíssimas e lesões graves também no crânio, fora as lesões pulmonares de toda a fumaça que ele inalou. No Brasil, as notícias que a gente tinha no dia 15 eram apenas do acidente e de que o piloto estava lutando pela vida. O jornal o Globo conta em parte aí a dinâmica do acidente e também trabalha questões aí como o estado de saúde do piloto e toda a dinâmica do acidente até a condução do piloto ao hospital. Só no dia seguinte é que finalmente chega a notícia do falecimento do Hélio De Angelis aqui para o Brasil. O velório do piloto foi na Basílica de Santa Maria de Los Angeles, em Roma, e contou com a presença de mais de 20 mil pessoas. Dos pilotos da Fórmula 1 foram para esse velório a dupla da Ferrari, Alboreto e Johansson, a dupla da Ligier, Laffite e Arnoux, o Patrese também compareceu a esse velório, assim como Piquet e Senna. O velório aconteceu ao som da Ave Maria e de músicas como Song for Guy, do Sir Elton John. Músicas que, segundo consta no jornal O Globo, eram músicas da preferência do Hélio De Angelis. O Bernie, que também esteve no velório e deu uma entrevista, vamos dizer assim, polêmica. Porque ele pega e diz o seguinte: quando você contrata um circuito, o serviço de um circuito para testes, supõe-se que eles vão oferecer a segurança necessária para que o teste aconteça. Porém, não foi o que aconteceu e segue aí uma cruzada do Bernie contra os organizadores do circuito de Paul Ricard. É falado sobre isso no livro do Tom Bauer, né? E em grande parte o Bernie toma esse caminho também,
para dar uma escapada das críticas que viriam em cima dele, do Gordon Murray e da Brabham. Então, é bem natural que, enfim, o Bernie também não fosse colocar tudo nas costas dele próprio. Então, ele divide grande parte da culpa aí com a organização do circuito. Clay Regazzoni também deu entrevistas sobre isso, dizendo que a Fórmula 1 tem que rever os seus conceitos como categoria, que os carros estão repletos de dispositivos da NASA, ele diz, e não tem necessidade para isso tudo. Esses carros com mais de 1000 cavalos, enfim, ele diz que não há necessidade para isso tudo, que o piloto está se transformando num mero robô. Mal sabia o Clay Regazzoni que o ato de pilotar ia se tornar cada vez mais robótico, assim como ele mesmo disse. Porém, nos anos 90, essa, aspas, robotização do ato de pilotar começa a surgir com um monte de auxílios de condução. Enfim, é meio que o Clay Regazzoni aí já fazendo um preview do que viria a ser a Fórmula 1 com a entrada da computação e dessa tecnologia toda, né, que a gente começa a ter ali no meio dos anos 80. A Folha de São Paulo chegou a fazer uma reconstituição do acidente aí em imagens, bem bonitinho aí o trabalho de imagem da Folha de São Paulo, bem próximo inclusive do que de fato aconteceu. Eles no dia, né, em que a Folha fez essa reconstituição, eles ainda não sabiam que a asa traseira havia se soltado do carro. Eles suspeitavam, ok, pessoal? Porém, eles não sabiam ainda, por isso que vocês veem aí na reconstituição da Folha o carro ainda com aerofólio. Mas as imagens seguem toda a dinâmica. O carro se descontrola, gira, decola, toca no guardrail, passa para o outro lado do guardrail e cai de cabeça para baixo, né? E aí se incendeia e começa o processo todo para apagar as chamas. É bem isso realmente que aconteceu. Eles inclusive conseguem acertar o ponto aonde aconteceu e o lado que aconteceu também. Então é impressionante aí como chegou próximo a Folha de São Paulo já muito rapidamente, né? Um dia depois, e eles fizeram uma reconstituição quase perfeita do acidente. O Nelson foi para Paul Ricard para buscar o Nigel Mansell. O Mansell é que estava testando nesse dia. O Nelson acabou aí se encarregando de coletar os objetos pessoais do Hélio e entregá-los ao irmão do piloto, um dos irmãos, né, em Marseille. E o Nelson também deu entrevistas aí à Folha de São Paulo dizendo que quando você está guiando a 300 km por hora, é muito difícil de controlar as coisas e é aquilo, se der alguma coisa errado, complica bastante mesmo de você, enfim, controlar essa situação nessa velocidade toda. Lógico que morreu o Hélio De Angelis, 2, 3 dias já começa o bomba-bomba. Como assim o bomba-bomba? Niki Lauda na Brabham, né? Começam a ventilar esse tipo de coisa, sendo que o Lauda já tinha negado um contrato de mais de 5 milhões de dólares. E o Lauda já tinha assinado um contrato de consultoria técnica com a BMW, aonde ele, segundo o Bob Harrap, naquela matéria que eu fiz com vocês, onde eu declaro os gastos da Fórmula 1, o Lauda ganhava 800 mil dólares por ano da BMW para fazer essa consultoria técnica. Na verdade, a intenção da BMW com essa consultoria técnica era preparar tudo para montar o time próprio dela de Fórmula 1. O que acabou não acontecendo, a BMW demorou um pouco para fazer isso e quando foi fazer de fato, a montadora estava em crise no final dos anos 80. E aí complicou bastante de o time de Fórmula 1 acontecer. Mas essa história de Niki Lauda na Brabham é completamente absurda. Mas é importante dizer aí que o Niki Lauda falou. E falou ali, né, dando a opinião dele, ele como ex-líder da GPDA e agora ex-piloto, né, aposentado. Na visão do Niki Lauda, para diminuir os riscos, era melhor que você não testasse mais nada. Nem treino cronometrado, ou seja, ele é extremo. Na visão dele, não era nem para ter qualifying, nada disso.
É muito relativo essa questão, ok, pessoal? Não sei se vocês pensam igual a mim, mas se você faz uma corrida sem nenhum tipo de treino, nenhum tipo de prático, se você acaba com os testes, se você acaba com tudo, como você vai se preparar para a corrida? Outro ponto, como que os pilotos mais jovens vão aprender os traçados? Outro ponto, como que os pilotos mais jovens vão conseguir quilometragem para se aclimatar na categoria? Enfim, isso é muito complicado, tá bom? É muito relativo. Eu entendo a ideia do Lauda de que quanto menos se está dentro do Fórmula 1, menores as chances de você sofrer um acidente. Ok. Porém, você ir para um GP sem você testar absolutamente nada, sem você fazer setup de carro, sem você fazer nada, é meio maluco isso, ok? Mas, enfim, foi a solução que ele deu pela preocupação que todos estão tendo com o excesso de potência nos qualifies. As corridas são vistas ali naquele momento como algo seguro, porque o regulamento de combustível limita muito a coisa toda e todo mundo anda literalmente se arrastando nas corridas. Ok, o problema são os qualifies, aonde alguns carros estão chegando à estupidez de 1.400 cavalos. Então, o que fazer nas classificações? E aí é o que o Lauda está dizendo aí, vamos acabar com tudo. Acabar com os práticos, com as classificações, larga baseado na pontuação do campeonato. Mas isso não funciona. Muitas provas você tinha mais de 26 inscritos. E aí, vai largar todo mundo? Vai virar NASCAR? Vai largar 40 carros? Não sei, entendeu? É complicado. Essa tese do Nick Lauda, na teoria, parece boa, mas na prática, na minha humilde opinião, não funciona não. Vários pilotos falaram e vários deles falaram em tom de cobrança. Como assim tom de cobrança? Cobrando dos outros pilotos união para tentar fazer alguma coisa para mudar essa situação e cobrando da FISA e da FOCA alguma atitude. Inclusive, os pilotos já planejavam um possível boicote ao GP da Bélgica de 1986. Existia esse tipo de coisa, tá bom? Mas isso acabou não acontecendo. Outro que deu entrevistas para a imprensa italiana e foi extremamente polêmico foi Ayrton Senna. E o Senna acabou gerando um bait gigantesco na imprensa italiana, porque o título da matéria era simplesmente "Somos todos responsáveis". E aí é aquilo, responsáveis pela morte do Hélio De Angelis, né? É uma matéria com título absurdo. Por isso que foi para a capa do vídeo. E tá aí na tela agora para vocês. Isso aconteceu. Está aí na Autosprint. Enfim, por que o Senna diz isso? Muitos de vocês devem pensar que é por causa da relação ruim dos dois e que tira o Hélio da Lotus e aí o Hélio sofre esse acidente na Brabham. Não, não tem nada a ver com isso. O Senna pega e diz que a relação deles era ruim sim, mas que ele respeitava bastante o Hélio pelo cara que ele era, enfim, eles tinham uma competitividade muito grande, etc e tal. Até aí, nada demais. O que o Senna diz na Autosprint é que ele se sente responsável pelo que aconteceu porque ele andou antes do Hélio. E isso, de fato, é confirmado pelos jornais aqui do Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, foi dito que houve uma conversa entre o Senna e o Hélio de 15 minutos, mais ou menos, enquanto o Senna fazia a arrumação das coisas dele para ir embora do autódromo e o Hélio De Angelis, os mecânicos dele estavam fazendo a assembly do carro. Então, como o Hélio estava ali sem nada para fazer e o Senna também, o Senna e ele conversaram uns minutos. O Senna foi embora desse teste logo pela manhã. Por quê? Ele roda na pista um tempo, faz algumas voltas e logo tem o problema de rolamento que ele teve em Imola. E o Senna voltou a ter problemas no rolamento, só que agora na roda traseira esquerda e não na roda traseira direita.
E aí ficou muito claro, né, para o time o que estava acontecendo. O problema era na suspensão traseira do carro, e aí esse rolamento não estava aguentando. Lá em Imola, como você vira muito para a esquerda o tempo todo, deu problema no traseiro direito. Em Paul Ricard, como você vira para a direita o tempo todo, deu no traseiro esquerdo o problema. Então, a Lotus simplesmente não tinha mais como andar. Por isso, o Senna vai embora logo no início das atividades. E aí acontece essa tal conversa aí que o jornal está dizendo e eu coloquei aí na tela agora para vocês. Bom, até aí nada demais. O que acontece é que o Senna diz que, como ele foi um dos primeiros a andar, ele passa vistoriando o circuito. E ele repara que tem pouquíssimos marshals, ou seja, né, os homens de serviço do autódromo, um deles apenas com um extintor nas mãos, um apenas. Ele não viu nenhuma ambulância, nada. E, enfim, né, aonde ele fala aí dessa questão da responsabilidade, né, é no sentido de que ele viu isso tudo, percebeu que não estava seguro, mas ele se omitiu, ficou quieto. E aí ele explica o porquê que ele ficou quieto. Né? Ele pega e diz, né, que já se envolveu em polêmicas demais ali no início de 86 e que estava tentando evitar mais problemas. Enfim, eu até entendo o ponto de vista dele. E é aquilo, não foi só ele que andou, né? Muita gente andou nesse circuito nesse dia. E aí é o que ele fala depois. Depois ele começa a amenizar um pouco a narrativa dele. Porque ele pega e diz: todos temos a nossa parcela de responsabilidade. Né? E se você for parar para pensar, até o próprio Hélio De Angelis. Porque ele teria de estar de olho nisso tudo. E o Senna traz aí um atenuante também bem importante, que é o seguinte, e aí não tem como discutir, né? Baseado no que eles estavam acostumados nos anos 80, o circuito de Paul Ricard é um circuito com grandes áreas de escape, né? Tudo tem muito espaço, enfim, ele dá a sensação de segurança. E é o que o Senna diz, né? Que havia a sensação de segurança nele, mesmo com a falta de pessoal no autódromo. Enfim, e a tragédia aconteceu. Ele diz que, de repente, se ele tivesse se manifestado, se os pilotos se unissem, o treino poderia não acontecer. Enfim, isso é muito complicado. O que eu posso dizer para vocês é que não havia barreira de pneus, diferentemente daquele videozinho que eu coloquei lá no começo do Eric Cheever, né, em 83, não havia barreira de pneus no S, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um guardrail de 2 lâminas apenas, né? Isso é um outro problema muito sério. Outro ponto aí que a gente tem que ver é que isso Senna cobra, e aí sim, eu dou muita razão ao ponto de vista dele, é que ele diz que esses treinos fechados é que são os mais perigosos. E aí ele pega e diz, nesses treinos a gente testa muita coisa nova que nunca foi usada e a gente se expõe a muito risco. E geralmente os autódromos negligenciam muito a segurança. E aí sim eu entendo totalmente a posição do Senna, no sentido de que é necessário regulamentar muito esses testes fechados. Eles têm que ter o mesmo nível de pessoal e segurança de um GP normal. E não é assim que funcionava. E aí ele dá o exemplo do Mark Surer, caso que eu já tratei aqui no canal, né, no treino de Nürburgring 1985. A gente falou muito desse treino aqui no canal, porque o Roberto Pupo Moreno testou de Toleman nesse treino. Né? Ele foi chamado lá dos Estados Unidos para fazer esse teste, enfim, e foi até muito bem e ajudou ali a acertar o carro da Toleman. Foi para isso que ele foi chamado. Nesse teste, o Senna conta a mesma história. O Mark Surer teve o seu Brabham em chamas. O Mark Surer teve que abandonar a Brabham, partir rumo à van de serviço do autódromo com os extintores de incêndio, dirigir a van até o carro e ele, Mark Surer, ajudar no trabalho de contenção das chamas. E isso é absurdo,
Tá bom, pessoal? Isso é completamente ridículo, mas foi o que aconteceu. E aí o Senna diz: essa questão dos testes privados tem que ser regulamentadas, isso tudo é muito perigoso. E aí ele termina dizendo que todos têm a sua responsabilidade. Ficou por isso aí? Lógico que não, ok, pessoal? A era turbo já estava sendo limitada, como vocês lembram, pelo regulamento de combustível. Regulamento de combustível, inclusive, que foi atrasado pelo Pacto de Concórdia em um ano, né? Na sua evolução do regulamento. Ele chegaria mais cedo aos 150 litros em 1987. Chegou a esse nível em 88. Na cabeça da FISA, a era turbo está sob controle. Não adianta, não tem como você ter corridas com muita potência, porque os carros não vão terminar. Então, tudo está sob controle. O problema são os treinos. E aí é complicado de você resolver. E a FIA nada fazia. Só que agora morre o Hélio De Angelis. No mesmo mês, o Balestre já faz um pronunciamento onde ele diz que eles vão pesquisar a solução, né? Vão fazer aí um trabalho aí com a Indy, né? Com a kart, para tentar uma solução. E a Grand Prix International acredita que muito provavelmente a solução vai ser o uso de válvulas Prop-Offs. E foi exatamente o que aconteceu. É aquilo, né? A Fórmula 1 sempre esperando acontecer para fazer alguma coisa. E, segundo aí o Balestre, ele tem a intenção de que os carros tenham apenas 600 cavalos. Esse seria o limite limitado por válvulas Prop-Offs. Óbvio que não foi o que aconteceu. Essa redução ela foi bem gradual até a gente chegar de fato numa potência parecida com essa aí. Não foi de 600 cavalos, não. A potência era um pouco maior do que isso em 88, por exemplo. Mas chegou perto do que o Balestre queria. Bom, outra questão é que o autódromo, obviamente, né, morre o piloto, morre o autódromo. Não tem jeito. Isso é na Fórmula 1 assim há muito tempo, né? Um piloto morre num trecho, eles arrancam o trecho fora e criam um outro trecho, e não necessariamente isso é visto, estudado para ver se isso vai ficar mais seguro ou não, né? Criaram uma freada muito forte, muito parecido, por exemplo, com a largada de Spa, porém com uma distância maior. E a gente teve alguns acidentes espetaculares lá naquela largada de Paul Ricard, na pós-modificação do circuito, né? Mas, enfim, é o jeito da Fórmula 1 de trabalhar, né? Eles pegam e modificam alguma coisa para dar alguma resposta para a sociedade dizendo que estão fazendo alguma coisa. O ponto, né, é que muita gente nesse acidente focou apenas na causa da morte do Hélio De Angelis, né, que é a questão toda da fumaça, né, a temperatura do gás que ele estava inalando, aquilo ali foi terrível para ele. E é verdade. Porém, um ponto que, enfim, a FISA não ficou muito de olho, infelizmente, poderia ter salvado vidas depois, né? Foi a questão da exposição extrema do cockpit desse carro. A questão do Santo Antônio extremamente baixo. Eu disse a vocês no início do ano, né, que esse carro sofreu modificações para atender o regulamento, porque a linha que era traçada do topo do Santo Antônio até o bulkhead, né, que é o anteparo dianteiro, onde você monta ali o painel, o dashboard, o volante, enfim, daquele anteparo ao Santo Antônio não dava para você fazer uma linha perfeita, né? Qualquer coisa que você traçasse ali pegava capacete dos pilotos. Enfim, isso era óbvio que o Santo Antônio do carro era muito baixo. O Gordon tinha que ter desenhado um Santo Antônio um pouco mais alto. Porém, nessa obsessão dele em fazer um Santo Antônio, um carro inteiro baixo, né, ele faz um Santo Antônio também muito baixo. E nesse acidente do Hélio De Angelis, ele teve um impacto terrível com a cabeça no asfalto, com todo o peso do carro e toda a força do impacto,
né? O Santo Antônio não serviu para nada. Conclusão, ele teve deslocamento da coluna cervical, ok? E ele teve fraturas gravíssimas na coluna cervical. Ou seja, se ele sobrevive ao acidente, muito provavelmente ele ia se tornar um Frank Williams, um Philip Strafe, e a Fórmula 1 já podia ter visto isso. Por quê? Anos depois vem o acidente do Strafe, né? Só que no caso do Strafe o Santo Antônio quebra, né? Então assim, é muito complicado isso. Essa coisa sempre da Fórmula 1 esperar acontecer para fazer. E quando acontece, quer sair que nem louca tomando decisões, assassinando autódromos, enfim. Era nítido que o S era seguro, tinha área de escape, tinha tudo, porém, guardrail de uma lâmina, duas lâminas, perdão, sem barreira de pneus, sem cerca, sem tela, sem nada. É complicado, não tem. Aí não é a curva o problema, entendem? Não é a curva o problema. O problema é todo o aparato de segurança que normalmente está ali no final de semana de GP, num treino privado, não está ali. E aí fica tudo muito perigoso. Esse é o problema. Não tem helicóptero, você não tem as vans de corpo de bombeiros, você não tem ambulâncias, você não tem marshals, você não tem extintores, você não tem nada. E a culpa é da curva. A culpa é da curva. Esse é o problema da Fórmula 1. A culpa é sempre da curva. Bom, é lógico que esse acidente teve efeitos dentro da Brabham irremediáveis. O primeiro é que ele gera a cisão entre o Bernie e o Gordon Murray, né? O Gordon Murray já muito desgastado dentro da equipe por anos e anos de projetos fracassados e o Bernie perdendo em média $1 milhão por ano do dinheiro próprio colocando na equipe, né? Tudo isso é contado pelo Tom Bauer e a coisa chegou no limite aonde simplesmente o Bernie tira o Gordon do time. Bernie e Gordon que iam vender a Brabham lá no início dos anos 80, no auge do time, né? Quando o Nelson é campeão do mundo pela primeira vez. Então eles iam vender o time lá no início. E a coisa acabou não acontecendo, eles foram aguardando mais para frente. Como não aconteceu, o salário do Gordon foi aumentado para ficar compatível com os grandes gurus da aerodinâmica da Fórmula 1. Né? Então o Gordon teve um salário modificado e compatível com a categoria. Muito bem. Resolvido isso, né? Quando foi feito aí essa cisão, né? Infelizmente ela foi feita de uma maneira litigiosa. Porque o Gordon descobre que não tinha papel nenhum da sociedade dele dentro da Brabham. Não tinha um documento sequer que provasse que ele fosse um dos sócios do time. Tudo era de boca. Conclusão, né, foi feito um inventário muito esquisito e baseado na porcentagem que o Gordon, enfim, dizia que tinha, ele recebeu apenas $30 mil pela parte dele da Brabham. Né? E pouquinho tempo depois, né, o Bernie vai vender o time também e quem vai aparecer nesse time é o John McDonald, o mesmo John McDonald lá dos tempos de Ram, né, de Ram Marsh, e o John McDonald é que vai tomar aí a frente da Brabham, porém com outros donos, enfim, já não era mais a mesma Brabham, tá bom, pessoal? Outro ponto também é que a Brabham perde a permuta da BMW. Então isso praticamente obriga aí o Bernie a fazer alguma coisa, né? Vender antes que o navio afunde de vez e não tenha valor nenhum. Né? E o Bernie arruma um jeito ali de se livrar da equipe, tá bom? Então, infelizmente, né, o Hélio De Angelis morre praticamente a Brabham junto. Né? Infelizmente, mas foi isso que aconteceu. Bom, pessoal, é isso. A gente se vê semana que vem no GP de Spa, que aconteceu, né? O boicote não aconteceu, não. A gente se vê semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, com o GP de Spa na Bélgica de 1986, o início dos trabalhos na Bélgica. Se você puder, deixe seu like, você ajuda demais o canal. A gente está precisando muito, ok? O canal
tá claudicando por causa dessa questão do roubo aí. Enfim, o canal literalmente parou, né, durante dias e dias. Então, pro robô, o meu canal acabou, tá, pessoal? Entendam isso. Os membros sabem disso, tá bom? A quantidade de visualizações dos vídeos do canal caíram absurdamente. Não é dos vídeos da semana que eu me refiro, tá? É aos demais vídeos da obra, porque o YouTube não distribui mais nada depois do que aconteceu. Porque na cabeça do robô ali, ele não tem que distribuir mais nada, entendeu? É como se o canal tivesse acabado. Enfim, a gente está por aparelhos, sério mesmo. Nós estamos muito mal. Mas, enfim, se você puder deixar o seu like, eu já agradeço demais. Se você quiser entrar no nosso programa de membros, é R$ 4,99 ao mês, tá bom? Você tem direito a entrar no nosso grupo, tem os drives que a gente usa também, tem muita coisa que a gente compartilha lá. Enfim, é uma galera bacana lá. É um grupo enorme, tá bom? Tem muita gente mesmo já. Enfim, bem legal. E é uma forma da gente também manter o automobilismo Brasil minimamente independente, tá bom? Então, minimamente porque a gente continua dependendo da plataforma. Enfim, vocês entenderam, né? Tudo tá por um fio a qualquer momento. Mas é uma forma de ajudar. Outro ponto é que, enfim, o que você puder fazer aí para ajudar o canal, entendeu? Se tiver algum vídeo que você não tenha visto, entendeu? Que você queira ver, você vai estar ajudando o canal. Não precisa ver vídeo que você já viu, eu não quero torturar ninguém, tá bom? Se tem algum vídeo aí que você não viu, de repente estava afim de ver e às vezes deu uma preguiça porque o vídeo é longo e tal, dá uma chance pra gente, entendeu? Porque você vai conseguir ajudar bastante aqui o canal, que a gente está precisando mesmo. É duro parar um canal, né? E é impressionante, uma invasão de 20 minutos só e destrói 2 anos do nosso trabalho. Mas enfim, é isso. A gente se vê sexta-feira que vem, 7h30 da noite, com mais um vídeo. Então até